Olá, dando continuidade a esse módulo 8 de estratégias não farmacológicas para o alívio da dor, eu quero falar agora sobre as estratégias físicas. Quais são as possibilidades de auxílio que podemos nos deparar com bons níveis de evidência, onde o paciente pode se beneficiar, considerando a multifatoriedade, obviamente, da sua condição dolorosa. A fisioterapia é um grande suporte que o paciente pode necessitar, na maioria das vezes, principalmente se tratando da dor crônica, porque, mesmo com a dor aguda, porque muitas das dores requer ah, um recurso que ajude o paciente a manter a sua funcionalidade, a sua mobilidade. A dor pode se apresentar clinicamente de diversas maneiras e associada a múltiplos sintomas. Por isso, em alguns autores vem sugerindo que os fisioterapeutas tratem a dor de acordo com os mecanismos clínicos periféricos, centrais ou associados, né, identificados durante uma avaliação. A melhor estratégia fisioterápica, o modelo de fisioterapia, esse é tratado e avaliado pelo fisioterapeuta. Ele decidirá qual é a melhor técnica a ser utilizada para reabilitar esse paciente. Então, devemos deixar muito bem claro isso. E é um profissional extremamente importante dentro do contexto da interdisciplinaridade no equipe de dor. Mecanismos e teorias têm sido propostos para explicar os efeitos da fisioterapia no controle e manuseio da dor. Estes envolvem os tecidos locais periféricos, mecanismos neurofisiológicos, psicofisiológicos e o efeito placebo, que a gente sabe que existe em qualquer tipo de terapia proposta aos pacientes com dor. Atualmente, são baseados nas etapas do processamento da dor no sistema nervoso e nas modificações da neuroplasticidade. Então, o fisioterapeuta, que a maioria deles lidam com o paciente com dor, tem que ter essa expertise para poder atuar de maneira efetiva na reabilitação dos pacientes com dor, seja aguda ou crônica. E dentre as medidas ainda não farmacológicas, nós podemos utilizar de medidas físicas, como aplicações, né, de calor, massagem, aplicação de frio, que em algumas circunstâncias também pode contribuir para o alívio da dor. Falando um pouquinho aqui da massagem, do relaxamento, ela pode ser feita por o profissional da fisioterapia ou até mesmo um educador físico, que a gente vai falar já já. Mas qual é o objetivo do uso da massagem e do relaxamento, né? Promovendo o relaxamento no paciente com dor? Primeiro, ela promove a diminuição do consumo de oxigênio, a diminuição da frequência respiratória cardíaca e pressão arterial, diminuindo a tensão muscular, melhorando o padrão de sono, melhora a relação, né, terapeuta-paciente, reforça durante essas sessões estratégias positivas de enfrentamento do paciente, a motivação, a proatividade, a resiliência, diminui a fadiga e muda e altera um pouco o foco atencional e promove a distração, melhorando assim a vitalidade, o ânimo do paciente. No momento de uma fisioterapia, de um exercício, de uma massagem, de um relaxamento, o foco pode ser desviado para outras áreas do cérebro, onde, liberando essas substâncias que a própria massagem, o relaxamento, a respiração auxiliam, ajudando, então, a liberação das endorfinas, encefalinas, promovendo o bem-estar e ainda, né, o relaxamento.
Isso faz com que o sistema nervoso central perceba que não existe só aquele estímulo que gera dor de dor, mas também alguns estímulos que também promovem bem-estar, alívio e relaxamento. O calor local, ele propicia alívio da dor através do aumento da flexibilidade dos tecidos, dos músculos e tendões, principalmente. A rigidez, melhora a rigidez articular, o espasmo muscular, a circulação. E a aplicação do calor promove a alteração das propriedades físicas dos tecidos que compõem tendões, cápsulas articulares, cicatrizes, melhorando, assim, suas respostas ao alongamento. É uma estratégia que a enfermagem pode e usa com bastante frequência também. O frio, né? Qual é o efeito terapêutico do gelo local, né? Diminui também o espasmo, alivia a dor, e nos traumatismos, em diversas condições, como em tosses, contusões, distensões musculares, ele previne o edema e diminui as reações inflamatórias. Logicamente, uma única estratégia não farmacológica não é suficiente, assim como um único remédio, né, medicamento é suficiente para controle da dor. Nós temos que realmente entender o contexto do paciente, a sua fisiopatologia, o seu contexto biopsicossócio-espiritual, para que a gente promova um plano terapêutico mais individualizado possível, atendendo essas demandas do paciente e as suas, né, os seus gostos, né, suas preferências. Aqui, esse gráfico mostra algumas intervenções não farmacológicas em condições muito comuns do nosso dia a dia, como a osteoartrose, osteoporose, artrite reumatoide, fibromialgia, né? Em algumas situações, nós temos ainda, né, evidências sólidas de efeito de algumas atividades não farmacológicas, né, como exercício, música, hipnose, né, educação, yoga, tai chi, pilates, né, tem umas diversas situações onde esse tipo de terapia pode trazer, juntamente com outras, um alívio da dor do paciente. Aqui, nesse trabalho, mostra a abordagem da fisioterapia na dor pós-operatória através da estimulação, né, a eletroestimulação, na realidade, nervosa transcutânea, né, onde a gente utiliza o estimulador, que é o TENS, né, como uma medida não farmacológica, né. E aí, o estudo, esse artigo de revisão mostrou que esse estímulo, né, é de baixo custo, uma técnica de baixo custo, fácil de ser aplicada pelo profissional, com pouquíssimos efeitos colaterais e boa efetividade na redução da percepção dolorosa, né, seguindo de uma mobilização precoce e a redução de um consumo de medicamentos analgésicos. O TENS, então, representa uma também opção no controle da dor pós-operatória, né, e sendo inserida, assim, né, dentro de um contexto multiprofissional. Então, mesmo em pós-operatório, que é caracteristicamente de uma dor aguda, a fisioterapia tem um papel fundamental. Então, isso é muito importante também. Aqui, já a fisioterapia num contexto mais crônico, né? Numa dor fibromialfacial e fibromiálgica, né? Numa síndrome fibromiálgica, né? Ele concluiu que o programa de fisioterapia promove maiores ganhos na diminuição do impacto dos sintomas da síndrome da dor miofascial e da fibromialgia. Daí a importância do trabalho multidisciplinar e educativo no qual o fisioterapeuta participa, informando e instruindo corretamente os pacientes. A gente vai falar, né, uma aula mais a seguir sobre educação de paciente, que é uma ferramenta também muito valiosa. Aqui, a eficácia, né, de exercícios, né, em casa, né, orientados, né, para melhorar a qualidade de vida em mulheres idosas, né, com osteoporose, né, sintomáticas, né, após fraturas fraturas ósseas, né. O resultado, então, de Cole, que é
mínimos exercícios dentro de um ambiente controlado hospitalar melhora a qualidade de vida dessas idosas, né? E com isso pode sim elas melhorarem a sua condição, né? Além da funcionalidade, também melhorar a sua condição clínica em relação à osteoporose. Então, aqui eu só trouxe para mostrar que mesmo em situações onde muitas vezes nós observamos que não são indicados atividade física, mas quando desenhado por um profissional, né, uma supervisão, seja um educador físico ou de um fisioterapeuta, o paciente pode ter ganhos significativos ajudando a sua melhora. Aqui mostrou a efetividade de estratégia não farmacológica no alívio da dor do parto, né? Mostrou, então, que a diferença significativa no alívio da dor após a aplicação, né? Após a aplicação de estímulo, né? Não farmacológico, né? Condutas não farmacológicas, demonstrando redução da dor à medida que aumentava a dilatação do colo. Concluiu que as estratégias foram efetivas no alívio da intensidade da dor das parturientes durante o trabalho de parto. Então, as medidas não farmacológicas têm grandes atuação no dia a dia da prática clínica nossa, seja ela dor aguda ou crônica. E o profissional fisioterapeuta pode-se muito agregar com muita qualidade, né, a equipe para que promova para o paciente um plano mais individualizado possível, com grande efetividade. E o educador físico, como eu já citei, também tem um papel relevante, muitas vezes trabalhando junto, né, ou não, mas associado a uma fisioterapia, o exercício ele também tem suas propriedades analgésicas, né? Porque o exercício, além de liberar substância analgésica, também promove uma autonomia funcional. O paciente se sente ativo, se sente vivo, né? Funcional, né? Garantindo a sua autonomia. Isso é extremamente importante, não só para a sua condição física, mas também a sua saúde mental, né? Para pacientes com limitações importantes, o ganho de função incentiva a modificação de comportamentos anormais associados à dor, aumentando a autoeficácia, como nós já vimos, a motivação, bem-estar e satisfação. Por outro lado, associar o exercício à dor ou à lesão favorece os comportamentos como a evitação, o medo, a cinesiofobia, isolamento e imobilismo. Sempre eu falo isso todos os dias para o paciente. Qual é o melhor movimento seu? E assim, com a nossa fisioterapeuta, muito nos reforça. É o próximo movimento. É aquilo que faz sentido para o paciente, aquilo que ele gosta. Não é possível que dentro o portfólio tão imenso que nós temos de atividade física, simples ou mais complexa, não tenha uma que o paciente se identifique. E eu sempre estimulo ele para que ele escolha uma atividade física que faça sentido para ele. Mas, sem dúvida nenhuma, a prescrição de atividade física sim, está dentro de um plano terapêutico integrado para um paciente com dor aguda ou crônica. Associada a outras técnicas cognitivas, obviamente, comportamentais, como a gradação de atividade, encorajamento do paciente a ficar mais ativo, né, em seus cuidados, estimulando o seu autocuidado, podendo conhecer mais sobre a sua dor crônica, sobre o impacto em sua saúde e para tomar de volta o controle da dor e o controle da sua vida. Quando a gente vai falar bastante isso de educação de pacientes. Às vezes, no momento de uma fisioterapia, ou de uma sessão de fisioterapia, seja ela qual for, ou diante de uma sessão de uma atividade física supervisionada pelo educador físico, nós podemos sim trabalhar com estratégias e abordagens e técnicas cognitivas, né? Programação neurolinguística, ajudando o paciente a ter um entendimento do seu processo, a sua participação, a sua parte ativa
nesse teu tratamento, para que ele possa entender e depois seguir isso como uma mudança de hábito para o resto da sua vida. Enfim, a mudança gera movimento. Então, eu sempre falo, movimente-se, seja uma caminhada, mas hoje eu não estou muito bem de dor, uma caminhada pequena no quintal apenas, 10 minutos, 15, né? Ou hoje eu estou melhor, vou caminhar um pouco mais, não, vou andar de bicicleta, vou nadar, eu vou fazer uma yoga. Não, não, hoje eu estou um pouquinho mais dolorida, vou fazer uma massagem. Sempre haverá um movimento que possa fazer. Movimento gera energia, né? O movimento flui as energias. Então, é muito importante que a gente estimule o paciente a se movimentar. Nós devemos nos movimentar diariamente. Então, eu sempre faço um convite à reflexão. Escolha uma atividade física e traga para mim numa próxima sessão, numa próxima consulta, num próximo atendimento. Vamos juntos achar o que é melhor para a sua condição. Não existe, muitas vezes, o certo e o errado. Existem algumas recomendações, mas quem vai escolher a melhor atividade física é o paciente. Então, gratidão até aqui, gente. Muito, muito obrigado mesmo para a gente estar seguindo mais esse módulo juntos. Um abraço grande.